Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, o podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a gente está recebendo o presidente da Regional do Mato Grosso, o Dr. Nasser Mahfouz, que vai dar uma aula sobre tratamento a laser das veias safenas com anestesia local. E a gente vai fazer algumas perguntas para ele aqui. Dr. Nasser, seja muito bem-vindo ao Frêmito Podcast. Eu que agradeço o convite de vocês, Arthur e Luiz, né? Eu fico muito honrado com esse convite e de poder participar desse grande evento que nós estamos hoje vivenciando com essa retomada desse congresso. Muito feliz que está cheio de gente. Está lotando, a gente está bem animado também. Professor, a gente queria começar então sabendo, na verdade, essa questão de ser com anestesia local. Por que com anestesia local? Se isso é uma coisa ambulatorial, uma tendência, está fazendo centro cirúrgico? Como está isso na sua prática clínica? Então, na verdade, a anestesia local, por que apareceu a anestesia local? Né? Por que eu decidi fazer isso? Quando iniciou a pandemia, nós observamos que os pacientes tinham medo realmente de ficar dentro de hospitais devido ao Covid, à internação, né? Então, eu já sabia que eu poderia fazer com anestesia local, sabia das técnicas, já tinha feito algumas vezes. Só que com a pandemia houve uma mudança radical. Então eu comecei a realizar então com anestesia local e passando aos pacientes, dizendo a eles que era possível fazer com anestesia local e que em pouco tempo, acabando a cirurgia, acordou, já pode ir embora. Então, quando eu falo acordou é porque ele está sendo sedado também. Tá? Então, não só anestesia local, completamente só com local o paciente, que senão fica extremamente desconfortável, há necessidade de uma sedação. Então a sedação, na verdade, é com quem? Com o anestesista. Então eu prefiro fazer dentro do centro cirúrgico exatamente com essa capacidade de realizar e deixar o anestesista cuidando dos sinais vitais dos pacientes. Isso poderia ser feito tanto para a radiofrequência quanto para o laser endovenoso? Com certeza. Ambas as técnicas de ablação térmica? Ambas as técnicas, é possível fazer esse tipo de tratamento. Deixa eu te fazer a pergunta que eu tenho dificuldade de solucionar. Como é que eu vou tirar os trajetos, ou vou fazer a aplicação, como é que o senhor faz para fazer a complementação do tratamento pós-eixo safênico, se você está com anestesia local? Perfeito. Nós realizamos da seguinte forma, eu já deixo preparado uma solução de anestésico, né? Essa solução geralmente é lidocaína, a 2% sem vaso, diluído meio a meio. Então, 20 mais 20 eu uso então essa quantidade. Fica 1%. A 1%. E esse 1% eu uso apenas no local do bloqueio em torno de 10 ml, vamos colocar assim, dessa solução. Então de 40 eu uso 10. Tá. Isso considerando o eixo safênico. Eixo safênico. Então a gente percebe muito bem que é o cutâneo, que ele vai pegar, e o nervo safeno. Então ele vai abranger uma área de face interna, né, de membro inferior e face um pouco anterior também da coxa. E com isso você consegue retirar esses trajetos dessas regiões. O próprio bloqueio da safena te auxilia? Já me auxilia. Na flebectomia? Na flebectomia. Essa região já fica, na realidade, anestesiada e isso favorece, então, o tratamento também. Então, vale a pena. Bom, aí você me pergunta, e essas outras tributárias que estão em outras localizações? Tranquilo. Aí eu tenho uma outra solução, que eu já deixo, então, de 40 a 50 ml de soro fisiológico, mais 20 ml de xilocaína, né, lidocaína, a 2% com vasoconstritor. Então nós temos dois tipos de solução. Um é sem vaso, que eu faço bloqueio femoral, e outro eu faço tratamento dos trajetos. E com isso eu tenho mais segurança também, né? Quando você faz com anestesia local, com vaso, na verdade nós sabemos que ele fica mais tempo anestesiado naquela região. E muitas vezes a infiltração, eu não gosto de fazer tipo intumescência em todos os trajetos. Eu vou fazendo pontuais, eu faço bloqueios pontuais. Faço uma região aqui, ando um pouco, faço outra região. Só no local que você vai incisar? Basicamente. Porque com isso eu vou economizar anestésico, evitando então qualquer tipo de toxicidade que pode passar para o paciente. Então isso é importante. E pode fazer também a escleroterapia durante o ato. Por quê? O paciente está sedado. E com a sedação eu consigo fazer uma escleroterapia
bastante ampliada. Então essa é uma grande vantagem também. Eu ia entrar um pouco na questão justamente primeiro da dose máxima, o senhor falou um pouco já, mas como é que o senhor lida para não chegar no limite da dose máxima da dose anestésica, e se o senhor faz algum grau de tumescência, por mais que não use anestesia, por exemplo, na própria safena, o senhor faz o bloqueio e associa com uma tumescência. Perfeito. Ou não precisa fazer? Eu sempre faço. Na verdade, existe uma das vantagens que quando eu faço a tumescência, eu uso uma solução em torno de 400 ml e mais 0,5 ml de adrenalina na tentativa de ocorrer uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição, ela auxilia o quê? A proximidade da parede do vaso à fibra. Entendeu? Então eu faço sim a tumescência, mas não é com anestesia, mas não é com o anestésico. É apenas soro e 0,5% de adrenalina. Só usa o efeito mecânico dela para auxiliar na efetividade, né, do Perfeito. tratamento, mas sem precisar, na verdade, da questão da anestesia. Interessante isso, né? E como é que tem sido os seus resultados aí? Nesses, acho que aproximadamente uns 2 anos que o senhor deve estar... Mudou com anestesia local, um pouquinho antes da pandemia, mas que realmente trouxe esse benefício ao paciente e também para nós. Em 2 anos eu ampliei muito, houve uma mudança radical no tratamento, os pacientes eles se sentem seguros também. Muitos gostariam de fazer a nível ambulatorial. Nós sabemos que a nível ambulatorial você precisa ter o nível 3 praticamente, né? Nível 2 você é possível, hoje as pessoas usam muito óxido nitroso na tentativa de fazer todos esses procedimentos. Muitos dizem que fazem dessa forma. Eu particularmente não me sinto seguro, porque eu preciso ter alguém que possa dividir as responsabilidades. E essa responsabilidade, eu digo, o anestesista ele é muito importante. Não é uma técnica, não é uma enfermeira que vai cuidar dos sinais vitais apenas, mas um colega que de repente se tiver uma intercorrência ele vai saber entrar basicamente naquele momento e tentar sanar o problema, né, do paciente. Eu vejo que daqui mais algum tempo vai ser possível. Por quê? Porque você vai montar uma estrutura quase que um centro cirúrgico dentro do seu ambulatório, dentro da sua clínica, e você pode levar um anestesista de repente e que ele vai estar ali para te ajudar. E né? tem alguma diferença de pós-operatório imediato? Como é que o senhor vê isso em relação à raquianestesia? Perfeito. O que eu vejo, Arthur, é exatamente o paciente já pode deambular em seguida. E com isso nós temos uma grande vantagem que é a prevenção da TVP. Então logo o paciente já pode andar, estimular o paciente a caminhar, entendeu? E nós podemos fazer as prevenções também. Primeiro que nós temos a mecânica, que é o uso da meia elástica, logo que termina o procedimento, você já coloca a meia elástica e você pode fazer uma dose de anticoagulante, uma dose profilática também, assim que termina o procedimento. Então isso faz uma diferença importante. Alguma limitação, doutor Nácio, em relação ao número de safenas? Por exemplo, eu tenho 3 safenas para resolver na paciente. Isso é uma limitação para a técnica? Não. Eu já consegui fazer 3 tranquilamente. Eu posso fazer 2 safenas magna e mais uma parva, por exemplo. Né? Então a safena parva, por exemplo, como é que eu vou bloquear a parva? Como é um segmento curto, eu já uso diferente a forma de anestesiar. Eu começo a bloquear com a solução de lidocaína com vasos nessa região. Então, na hora de fazer a punção, eu faço um botão anestésico. Então, punciono, tá? Passo o introdutor, passo a fibra, aí depois eu faço o tratamento de todo o trajeto. Eu faço alguns pontos de anestésicos também, tá? Com xilocaína, com lidocaína 2% com vaso. Na solução, como eu coloquei, 50 ml mais 20, né? E aí o paciente praticamente não sente dor também. E só uma dúvida técnica, complementando isso que o senhor falou, na hora do bloqueio mesmo, o senhor geralmente faz ecoguiado, já tem uma técnica padronizada, como é que o senhor faz? O bloqueio? Ecoguiado. Ecoguiado, sempre. Todos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o bloqueio femoral, nós temos que ter uma experiência de visualização através do ultrassom, aonde se localiza o nervo femoral. Sim. No início, nós teremos algumas dificuldades. É um aprendizado, na realidade. Então, a curva do procedimento não podemos. Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que não podemos desistir. É o senhor ou é o anestesista? Eu que faço. Eu faço. Então, desde o início, tudo preparado para que eu entre e vou fazendo todo o ultrassom, né?
E, inclusive, o ultrassom prévio de mapeamento também eu que faço. Entendeu? Isso é uma outra segurança também. Professor, e finalizando então, o pessoal que não vai poder assistir sua palestra, o que o senhor poderia passar de mensagem final aí, que não pode perder? Saber que hoje nós temos técnicas que podem auxiliá-lo, favorecendo na realidade o paciente de não ficar internado, e quando termina o procedimento, em 2 horas no máximo o paciente já está indo embora para casa. Com isso nós estamos também evitando uma TVP, uma trombose venosa profunda, uma embolia ou qualquer outra coisa assim. Então eu acho que hoje as técnicas vêm ajudar, mas sempre pensar na segurança. Nós temos que ter segurança de que o paciente vai ter benefício e eu também, que é a tranquilidade e o paciente a segurança de que não vai ter complicações. Sim. Obrigado, doutor Nasser, por compartilhar com a gente aqui seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos de novo. Obrigado. Obrigado a você, um abraço. Continue acompanhando os vídeos do Frêmito, podcast vascular direto do Congresso Brasileiro. A gente se vê no próximo episódio. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.